Olá, primeiro tudo bem com vocês? Bom, voltando aqui em mais uma videoaula, tá? Pra gente continuar, né, essa série de vídeos que eu estou produzindo aí para vocês sobre a resolução, né? Aproveitando até para fazer um resumo, né, de determinados conteúdos que foram abordados nessa avaliação diagnóstica, tá? Então, agora a gente vai para a terceira questão dessa instituição aí, que eu fiz uma adaptação, tá certo? E diretamente vamos resolver logo a questão em si. Qualquer dúvida que vocês tenham, revejam lá as videoaulas anteriores sobre as duas primeiras questões, né, dessa avaliação diagnóstica, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Vamos fazer uma leitura aqui, né? Inicialmente, e lembrando, né, que nessa avaliação diagnóstica, né, que a gente teve, né, tanto na que foi feita da primeira vez como na segunda chamada, inclusive eu não coloquei questões diferentes, né? Não foram as mesmas questões. Só relembrando que nas questões de cálculo, como essa, por exemplo, eu fiz um podcast para dar aquela explicação e auxílio na hora que vocês estivessem resolvendo a questão, tá? Então vamos lá. Uma escada rolante de 4 metros de comprimento liga dois andares de uma loja e tem inclinação de 30 graus. Determine em metros a altura entre estes dois andares. Então, use os valores aí, cosseno de 30 graus igual a 0,87, seno de 30 graus igual a 0,5 e tangente de 30 graus igual a 0,58. Lembrando que isso aí são dicas, né, desse ângulo aí que é bastante conhecido, né, o ângulo de 30 graus. Lembrando que a gente tem assim, o ângulo de 30 graus, 45 e o de 60, né, que em geral a gente trabalha muito. Nessa questão, já vou adiantando, que é uma questão de razões trigonométricas, né, num triângulo retângulo. A gente vai ver já já onde é que está se formando esse triângulo retângulo aí. Então, é comum a gente, né, nesse tipo de conteúdo, a gente trabalhar com esses ângulos ou de 30, ou de 45, ou de 60 graus. Nessa questão especificamente, foi dada a dica para se trabalhar com o ângulo de 30 graus. Esses ângulos que eu acabei de falar são conhecidos como ângulos notáveis, tá? E isso por quê? Porque quando a gente obtém esses valores aí do cosseno, do seno e da tangente, é de uma forma que a demonstração parte de, no caso, de um triângulo equilátero e de um quadrado, tá? Então a gente consegue, através dessas duas figuras regulares, né, a gente demonstrar esses valores aí e aparecendo também nessas figuras o ângulo de 30, 45 e 60, tá? E aí, mas assim, essa demonstração, vocês não se preocupem, que independente de qualquer coisa, ao longo das atividades, sempre na questão, em geral, a gente vai apresentar já direto esses valores, né? Dessas relações, dessas razões, na verdade, dessas razões trigonométricas num triângulo retângulo. Sempre para o ângulo de 30, o de 45 e o de 60 em geral. A gente dá esses valores, tá? Então não se preocupe com as demonstrações. Então esses são os ângulos que são chamados até de notáveis. Então vamos lá. Então a gente tem essa escada rolante, tá? Nesse caso aqui, ó, eu fiz essa figurinha, uma pessoa aqui subindo. Isso aqui é uma imagem, né, um desenho em geral utilizado para caracterizar, né, para mostrar, né, que
estamos numa situação de uma escada rolante, né? E ela diz que tem 4 metros de comprimento e que está ligando 2 andares. Aqui, ó, na pontinha, quando a pessoa chega no final da escada rolante, está no andar, e no início da escada rolante, obviamente, ela está em outro andar. Então ele quer, na verdade, essa diferença aqui, essa altura, a gente vai chamar de altura, tá? Essa altura entre o andar de cima e o andar de baixo, tá? E o tamanho da escada rolante tem 4 metros. E essa inclinação que faz com o andar de baixo, a escada rolante, né, faz com o andar de baixo, tem a medida de 30 graus. Então, ele quer determinar a altura entre estes 2 andares. Simples, como eu já falei, uma questão aí de razões trigonométricas no triângulo retângulo. E onde aparece o triângulo retângulo? Porque, vejam, essa distância aqui, essa altura que eu já estou falando, ela forma um ângulo reto, tá? É como se fosse a projeção aqui do ponto final da escada rolante, a projeção, né, desse pontinho final da escada rolante para o solo do andar inferior. Essa projeção, quando a gente faz essa questão de projeção, ela forma um ângulo reto. E aí eu tenho um ângulo de 30 graus, o ângulo reto que é 90 graus, né? E apareceu, a gente consegue formar com essa pontinha final da escada rolante, seria um vértice. Com esse vértice aqui, a projeção desse vértice no solo seria outro vértice, e essa projeção ortogonal formando um ângulo de 90 graus. E o outro vértice do triângulo seria o início da escada rolante. Então, vamos olhar aqui, ó. Eu fiz o seguinte, eu coloquei aqui no GeoGebra, né? Então, agora sim, a figura que vocês estão vendo na questão, olha aqui, a gente formando um triângulo retângulo, tá vendo? O vértice B seria o quê? Quando você chega no final da escada rolante, aqui, ó, esse lado do triângulo AB seria justamente a medida do triângulo, no caso, a medida, né, representando a medida da escada rolante. Aqui no vértice A seria o quê? Seria justamente o início, né? A pessoa iniciando aí a subida na escada rolante. Tá certo? Aqui é o vértice C, que é a projeção ortogonal do vértice B, e aí forma um ângulo de 90 graus. E eu quero justamente essa altura. Aqui eu estou passando o plano paralelo ao vértice B, que seria o andar de cima, e esse aqui, ó, que já está específico, e seria o plano inferior relativo ao andar, né, relativo ao andar inferior, e aí ele está passando aqui embaixo, tá? Então eu quero essa altura. Então essa altura, na verdade, é a distância aqui entre o vértice B e o vértice C. Essa é a altura que eu quero, que aí representa a altura entre os 2 andares. Tranquilo, pessoal? Mas antes, vamos escutar aqui o podcast, e aí à medida que tiver mais informações, esse podcast foi disponibilizado para vocês no momento da avaliação diagnóstica, e aí a gente resolver, né, tentar resolver essa questão. Então vamos lá. Olá, primeiro mais uma vez estamos por aqui com um podcast sobre a quinta questão, tá, dessa instituição aí, que foi uma questão que eu fiz uma adaptação para vocês, então passando rapidamente nesse podcast para a gente entender e ajudar vocês aí a resolverem mais essa questão, é a quinta questão da avaliação diagnóstica. Então vamos lá. Uma escada rolante de 4 metros, tá? De 4 metros de comprimento, liga 2 andares de uma loja
e tem inclinação de 30 graus. Determine em metros a altura entre estes dois andares. Use os valores cosseno de 30 graus igual a 0,87, seno de 30 graus igual a 0,5 e tangente de 30 graus igual a 0,58. Então vamos lá, vocês estão vendo a figurinha aí, né? Essa imagem que representa uma escada rolante, né? Tem uma pessoa aí subindo. E como ele diz, essa escada rolante, ela tem 4 metros, tá? E ela está ligando 2 andares. O que ele está pedindo? Ele está pedindo justamente a altura entre esses 2 andares. Então, o que seria a altura aí? Bom, isso é uma questão que nos lembra o assunto de razões trigonométricas no triângulo retângulo. Primeiro, cadê o triângulo retângulo, professor? Então, veja só, o triângulo retângulo, se vocês derem uma olhadinha, na ponta do andar superior, né, quando a pessoa chega nesse andar superior, e se a gente fizer a projeção dessa pontinha da escada rolante no andar superior para baixo, e essa projeção a gente fazer de forma ortogonal, ou seja, vai ser um segmento de reta que vai ligar essa pontinha aí do andar superior para o andar inferior, e aí vai formar um ângulo de 90 graus. Então, o triângulo retângulo tem que ter um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, quem seriam os vértices do triângulo? A pontinha inferior, onde a pessoa inicia a subida na escada rolante. O outro vértice, a pontinha superior, como a gente já falou. E o outro vértice é o encontro dessa altura, na projeção ortogonal, fazendo um ângulo reto, com o andar inferior. Tá certo? E aí formou esse triângulo retângulo. No que formou o triângulo retângulo, ele deu um dos lados do triângulo, que é o tamanho da escada rolante, e a escada rolante vai estar oposta ao ângulo reto, vai estar oposta, né? O lado que representa a escada rolante vai estar oposto ao ângulo reto. Então, isso no triângulo retângulo é chamado de hipotenusa. E ele deu um ângulo, que é o ângulo de inclinação dessa escada rolante, que é justamente o ângulo da escada rolante que ela faz com o andar inferior. Então, questão aí tranquila de razões trigonométricas num triângulo retângulo, tá certo? A gente acaba de identificar o triângulo retângulo e agora a gente vai usar algumas razõezinhas que, nesse caso, eu tenho um ângulo de 30 graus, tá? Mais uma vez, formado pela escada rolante, a inclinação dela com o piso inferior, tá certo? E aí, nessa formação, o lado oposto é justamente a altura. E que esse lado oposto, os lados que formam o ângulo de 90 graus, são chamados de catetos. Então, nesse caso, é o cateto oposto. Então, vocês só simplesmente vão fazer isso para encerrar. Vocês escolhem uma das razões trigonométricas para usar, o seno, cosseno ou tangente. Usem a dica, usem o seno. Seno de 30 graus. Porque aí o seno de 30 graus é o cateto oposto, que o seno de 30 graus. Vocês vão usar o cateto oposto, que é a altura, tá? E essa altura vocês dividem pela hipotenusa. Seno diz isso. Cateto oposto, a medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. Então, pronto, pessoal. E aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir um textinho aqui, justamente falando isso que eu acabo de informar para vocês pelo podcast, certo? Que é o seguinte. Nessa aqui, a dica que eu dou, ele fala o ângulo, ele informa na questão o ângulo de 30 graus. Então eu poderia utilizar, dependendo, eu poderia utilizar o seno, certo? Será que eu poderia utilizar o cosseno? Aí, o cosseno, eu acho que não, né? Porque o cosseno seria justamente, quer dizer, eu poderia utilizar o cosseno, mas ia dar mais trabalho.
Porque o cosseno de 30 seria isso aqui, ó, pessoal. Esse cateto aqui que eu não tenho a medida dele, o lado AC. Aí, e o cosseno de 30 que foi dado na questão, esse lado, e que é o cateto oposto, quer dizer, é o cateto adjacente a 30 graus, tá? Dividido pela hipotenusa 4. Beleza, eu poderia usar o cosseno de 30, mas por que no podcast eu peço para vocês usar o seno de 30? Porque nesse caso iria dar mais um trabalhinho, porque eu não ia achar a altura, eu ia achar simplesmente esse lado AC. E aí depois por Pitágoras, né, você poderia achar a altura. Então é por isso que eu dou a dica logo do seno de 30, para ir mais fácil para vocês. Eu poderia usar a tangente de 30, já que ele colocou no enunciado. O que é a tangente de 30? A tangente de 30 é o cateto oposto a 30 graus, dividido pelo cateto adjacente. Mas aí o cateto adjacente, que é esse lado AC, eu não sei. E também, obviamente, o que eu estou querendo na questão, que é o cateto BC, representado aqui, que é a altura, né? O Hzão, eu também não sei. E aí, pela tangente de 30, iniciar a questão pela tangente de 30 não seria possível. Então, em resumo, você vai fazer o quê? Seno de 30 graus, tá? É igual a quanto? É igual a o cateto oposto a 30 graus, é esse lado aqui, BC, que é o Hzão, é a diferença, né? É a distância entre os dois andares, e divide por quem? Pela hipotenusa, porque seno de 30 diz isso, que é a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa, e que na questão aí é 4. Tranquilo? Pronto, pessoal. Aí aqui, ó, eu tenho seno de 30 graus igual a H dividido por 4, Hzão dividido por 4. Tá? Vamos continuar aqui o podcast. O seno de 30 ele deu 0,5, cateto oposto é a altura, dividido pela hipotenusa, que é o tamanho da escada rolante. Então, vocês, a altura, coloca Hzinho ou X, é o que menos importa. Seno de 30 é igual a 0,5, que é igual a alturinha, que você quer saber, né, entre os andares, dividido por 4 metros. Pronto. E aí vamos dar mais espaço aqui. O seno de 30 foi dado, que é, deixa eu abrir aqui uma janelinha, que é 0,5. Então, no lugar de seno de 30, eu vou colocar 0,5. 0,5, pessoal, em forma de fração, é 1 dividido por 2, tá? Também é outra forma de você colocar, para você resolver quem achar melhor colocar em forma de fração 0,5. Tranquilo? Mas aí, vou deixar aqui 0,5 igual a Hzão dividido por 4, tá? E vejam, pessoal, o que é que a gente vai fazer? Meios pelos extremos, tá? Como é que a gente vai fazer? É só esse 0,5 vai multiplicar o 4, tá? Porque o 4 aqui, ele está na divisão, né, dessa razão de Hzão sobre, na divisão de Hzão sobre 4. Então, 4 vai multiplicar o 0,5. Quando eu multiplico algum número por 0,5, como essa fraçãozinha, quer dizer, esse número decimal, a fração que representa ele é 1/2, então quando eu multiplico por 1/2, é como se eu estivesse dividindo por 2. Então, na verdade, aqui, vamos abrir outra janelinha para o texto, tá? Eu vou ter que Hzão, na verdade, é igual a 4 vezes 0,5, você também pode conferir na calculadora, a gente vai ter igual a essa medida 2 metros. Tranquilo? Bom, aqui também eu vou abrir, só para ficar certinho, sobre que
conteúdo é esse, razões trigonométricas, tá? Num triângulo retângulo. Tá certo, pessoal? Muito simples aí a questão. Então, só lembrando que a gente poderia ter feito de outra forma, pelo cosseno, mas aí se você vai pelo cosseno de 30, você ia demorar um pouquinho a resolver, porque não ia achar a razão, a altura entre os dois andares de forma direta. Aí teria que depois fazer até Pitágoras, né? Achar a razão. E aí por isso que eu dei a dica logo de você partir para o seno de 30 graus. Inclusive, se você fosse usar a tangente de 30 graus, né, que ele também mencionou lá na questão, você não ia nem iniciar, tá? Tranquilo? Pronto, e aqui deixando organizadinho, tá? A questão do assunto nosso, né? Razões trigonométricas no triângulo retângulo, que é o conteúdo que a gente utiliza, que é o conteúdo, né, que a gente utiliza para resolver esse tipo de questão. Seno de 30 graus igual a razão sobre 4, e aí o seno de 30 graus foi dado 0,5. Quando a gente faz meios pelos extremos aqui, é só multiplicar o 4 por 0,5, e a razão a gente acha igual a 2 metros. Vamos terminar aqui de só escutar o podcast, tá? É a hipotenusa, e essa altura que você quer é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. E aí ficaria como 0,5 igual a h sobre 4, e aí meios pelos extremos nessa igualdade de razões aí, essa proporçãozinha. E só mais uma dica, senão eu vou acabar respondendo a questão. O seno de 30, que é 0,5, você também pode substituir por 1 meio. E aí quando você multiplicar por 0,5 é o mesmo que dividir por 2. Já falei demais. Essa foi mais uma dica de matemática do professor Edivaldo na 5ª questão da avaliação diagnóstica. Valeu, pessoal! Pronto, pessoal. E aí o que acontece? Olha, a gente aqui, ó, tava falando questão 5, né? No podcast tem questão 5 da avaliação diagnóstica, mas eu coloquei uma errata aqui, né? Falando justamente isso, né? Onde falo no podcast questão 5 da avaliação diagnóstica, entenda-se questão 3 da segunda chamada, porque eu estou usando aqui como modelo para a resolução dessas questões, né? A segunda chamada da nossa avaliação diagnóstica. Tá, pessoal? Então, seria o que a questão aqui? Teria as alternativas 5 metros, 4 metros, 3 metros, 2 metros e 1 metro. A altura, né, entre esses dois andares, na verdade, letra D, né, 2 metros. Tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido aí, né, a questão. Questão muito simples. Tá? Eu vou postar essa videoaula aí com essa resolução e alguns exercícios relativos, né, obviamente, a essa situação aí, a esse exercício, né, a essa pergunta que foi colocada na avaliação diagnóstica. Tá bom, pessoal? Então a gente fica por aqui nessa videoaula e até a próxima aí, tá? Valeu, primeiro R!